Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. 14, João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Promessa: o Espírito Santo vai morar em nós. Jesus prometeu e logo depois morreu e enviou o Espírito Santo. Ele mora em nós. Nós somos a habitação dele. Nós somos o templo, morada, a casa, a igreja. Está entendido? Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em vós, dentro de você. Você é templo, você é morada, você é casa, você é igreja. Toma posse, toma posse, toma posse. Isso aí é verdade, isso não é mentira. É Jesus quem está dizendo. Não pode ser mentira. Jesus não mente. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei nele. Os meus mandamentos, quando está aqui no plural, meu amado, Jesus simplifica em um só. Um mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Um mandamento vos dou. Aqui, quando está aqui, é porque a língua portuguesa é uma coisa, o hebreu é outro, e de onde saiu essa Bíblia, Vulgata, é outro idioma. É o idioma romano, é latino. E do idioma latino ainda veio também do idioma da Grécia. Então você vê por onde passa, né, essas informações todas traduzidas tantas vezes. Então chega dessa forma aqui, parece que Jesus está se contradizendo, mas ele não está, viu? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. É isso? Ah, não, aqui. Aquele que tem meus mandamentos e guarda, 21. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei nele. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Deus vai morar lá na sua igreja? Não, você não tem igreja, meu amado. Toma posse disso, a igreja é você. Deus vai morar naquele templo lá, aquele templo? Não, meu amado. Ele está no Velho Testamento, meu amado, sombra das coisas futuras. Ele está falando em morar dentro de você. É tão simples que eu não preciso ficar muito tempo parado aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Já pensou Jesus falar assim: eu vou para aquele templo lá e vou fazer nele morada, lá é minha casa, eu vou morar lá. O pessoal fala isso por aí: aqui é a casa de Deus, vamos para a casa de Deus. É porque não leu, então porque não cuidou, leu e ficou repetindo. Então é cão guloso, é uma outra, não tem jeito. Ou é mero repetidor ou é cão guloso, não tem como escapar. Não falo mal de ninguém, meu amado. Eu não estou falando de pessoa A, B, C, D, F, G, H. Eu estou falando que essa classe que existe hoje com o nome de pastor não é aquela atividade de pastor da Bíblia, é outra. É mais ou menos assim. Eu chego para você e falo assim: meu amado, eu estou precisando de uma acompanhante, porque a minha tia já está bastante idosa e eu estou querendo contratar uma acompanhante porque eu tenho medo até de deixar minha tia sozinha, sabe? E ela anda muito solitária, ela está precisando de um acompanhante. O que você vai dizer? Olha, eu conheço a Flores Bela, ela trabalhou lá em casa, cuidou da vovó, até a vovó morrer, ela é uma boa acompanhante. Pode contratá-la que eu te dou a referência. Não é assim, meu amado. Agora eu estou na sacanagem. Aí, Pedrão, é o seguinte aí. Aquela acompanhante do jornal que você saiu com ela semana passada, tem um telefone dela? Me liga que eu estou muito sozinho aí, estou precisando de uma acompanhante. Aquela a Jacinta, aquela que é igual a Raimunda, manda ela para mim agora, me dá aquele telefone dela, Pedrão, que você já saiu com aquela acompanhante daquela vez e agora eu quero sair com aquela acompanhante. Você vê alguma diferença aqui, meu amado?
Pedro era pastor. Ele foi levantado por Jesus Cristo. Jesus disse, ó, me ama? Sim, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Isso se repete 3 vezes. Então Pedro era um pastor levantado por Jesus. Esse era como acompanhante da vovó e da titia. Você entende? Esse não era rico. Aliás, não era pobre e ficou rico. Não, esse não. Esse tinha um meio de sustento, que era pescaria, tinha barcos, que era coisa de valor da época, e largou tudo para seguir Jesus. E depois que ele se converteu a Jesus, o testemunho dele é muito diferente do testemunho de quem dá hoje o testemunho nessas sinagogas. Muito. Quem dá testemunho nessa sinagoga não pode dizer que não tem ouro nem prata. Ou pode? Pedro podia. Pedro chegou e disse assim, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, toma a sua cama e anda. O pastor Pedro, acompanhante da titia, não é diferente da acompanhante do Pedrão? Não é diferente do pastor de hoje? Pedro não tinha igreja. Quando a salvação chegou a Cornélio, o anjo disse assim, Cornélio, pega um empregado seu e manda lá na casa de Barjonas, porque lá está Pedro. Traz ele aqui, porque ele vai falar palavras de salvação para você. Se Pedro tivesse uma igreja, é evidente que o anjo diria, ô Cornélio, a salvação chegou aos gentios, vai lá na igreja de Pedro, vai lá. Não é assim que a gente faz, manda todo mundo para a nossa igreja? Vai lá na igreja, vai lá. O anjo não mandou Cornélio na igreja de Pedro pelo simples motivo, pela simples razão. Pedro não tinha uma denominação, não tinha um templo, não tinha o que chamamos de uma igreja. Quando Saulo caiu cego, Ananias recebeu uma ordenança. Ananias, vai lá na rua direita, na casa direita, lá está meu servo Saulo, cego, vai lá e põe a mão sobre ele e ora para que ele recupere a visão. Se Ananias tivesse uma igreja, uma denominação, um templo, seria dito diferente. Olha, ô Saulo, agora pega alguém para te guiar e vai lá na igreja do Ananias que vai ser curado da cegueira. Não é assim hoje. Então você vê que os homens daquela época que nos ofereciam alimento, que eram os nossos pastores, os pastores da época, Silas, Paulo, Pedro, Barnabé, Estevão, quantos você lembrar para falar? Eles não tinham um templo, eles não eram adeptos do templocentrismo. Aqueles pastores daquela época, e Pedro principalmente, porque esse foi diretamente levantado por Jesus. O testemunho de vida de Pedro, que depois de ter uma vida social, uma condição razoável de sobrevivência, foi ser tipo um maltrapilho, apanhando, sendo surrado, sendo preso, fugindo, levando surra em todos os lugares até o dia em que foi morto, segundo historiadores, pendurado de cabeça para baixo numa cruz. É diferente do testemunho do pastor, que tem o título de pastor com carteirinha Illuminati hoje em dia. Illuminati porque está integrado ao sistema, tem CNPJ, tem cartório, tem tudo. Isso é sistema. Mas, irmão Rubens, você também não tem registro? Sim, mas eu não estou falando de coisas espirituais. Eu tenho registro que eu sou humano. Eu tenho carteira de habilitação que eu sou humano. Mas para você pregar a palavra que é coisa espiritual, para você anunciar as boas novas, meu amado, você está contextualizado com o sistema? Tu acha que isso está certo? Analisa para ver. Jesus era contextualizado com o sistema? Você imita é quem? Você está imitando é o homem, pô. Você é cego guiando cego. Tem que parar com isso. Assim como a acompanhante da titia não é a mesma acompanhante do Pedrão da historinha, assim também o pastor da Bíblia não é o que nós conhecemos como pastor hoje em dia.